Pessoal, Guilherme, Escola de Evangelização da Casa Ferro. Daqui a pouco Rômulo com vocês, o nosso dueto, em que a gente trabalha o livro Meu Pequeno Evangelho, da Turma da Mônica. Enquanto as nossas crianças estão tendo a aula lá do capítulo delas, nós vemos o mesmo capítulo aqui, discutimos, trazemos alguma reflexão, de tal modo que a gente, família, consiga conversar, consiga também trazer esses elementos para a nossa vida diária, nos evangelizando. O tema de hoje é um tema muito bonito, que fala sobre fé. E o capítulo é a propósito de uma viagem que a Marina faz, com a personagem lá da Turma da Mônica, para uma fazenda cheia de montanhas. E André aproveita então para falar da lição de Jesus, em que ele vai falar para as crianças: vocês sabiam que Jesus falou que é possível mover uma montanha? E as crianças rindo perguntam: mas como assim? Teria que ser muito forte. E o primo André vai falar: no Evangelho Jesus vai ensinar que se você tiver fé do tamanho de um pequeno grão de semente, você consegue mover montanhas, mas não são montanhas físicas, mas as montanhas das dificuldades, da incompreensão, dos problemas e da má vontade das pessoas. E que se é preciso ter fé em Deus e pedir sim muita força para conseguir solucionar todas essas dificuldades. E a gente viu a total consonância desse ensinamento, dessa historinha, com o que a gente tem no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas, em que Kardec, na primeira lição, depois de nos conversar com a gente sobre o poder da fé, vai trazer a história que Jesus vai falar sobre a fé transporta montanhas. Ele vai nos mostrar que sim, essa montanha é um sentido figurado para as dificuldades que a gente passa na vida, para os obstáculos, e que uma fé robusta, uma fé em Deus robusta, vai nos trazer a força necessária para modificar essa situação, para trabalhar, e também vai nos falar sobre aceitação. A gente precisa conversar um pouco sobre fé, porque de ordinário a gente tem um conceito um tanto até quanto infantil sobre a nossa relação com a divindade, sobre o que é o exercício dessa fé. Se a gente tem uma noção que se fizer um negócio que traz uma grande vantagem financeira, a gente é abençoado por Deus. Se eu gozo de muita saúde, eu estou nas graças da divindade. Se eu tenho muita fé, se eu rezo muito, Deus vai me conceder os meus pedidos. E essa é uma visão que existe há milênios, é uma visão tanto quanto equivocada, porque é uma visão que vai participar de que os doentes são os desgraçados. Os doentes, os que nasceram doentes, eles são amaldiçoados por Deus. E aí vem Jesus e os cura. Vem Jesus e rompe essa história para mostrar que não. Há uma lei, e essa lei ela precisa ser entendida como um plano divino para cada pessoa. E o exercício da fé é o exercício de fidelidade a esse plano, porque fé ela não é um mero acreditar. Fé, ela vem do vocábulo fidelis, fidelidade. Aquele que tem fé é aquele que é fiel ao plano de Deus. Aquele que compreende, aceita, luta pelo progresso, pede forças para conseguir vencer as dificuldades que nós temos que enfrentar nessa vida. Mas a fé, ela voltando lá na história e voltando ao que Kardec falou, ela é ligada a uma força ativa de mudança. Ela é ao pedir e trabalhar para se melhorar, dentro da fidelidade ao plano de Deus que a gente precisa ter. Veja que isso aí liga muito ao que a gente fala lá da boca para fora, até muitas vezes, na oração dominical. Lá no finalzinho dela: seja feita, Senhor, tua vontade, assim na terra como nos céus. Veja que a gente pede para Deus que vá aceitar que seja feita a vontade dele, tanto na terra quanto nos céus, na nossa vida, na vida dos nossos familiares, e a gente se revolta por exatamente não ter a verdadeira concepção de ponto de vista do que é o melhor para a gente. Muitas vezes aquela doença é uma doença abençoada, e muitas vezes essa pandemia é uma chance de recomeço em família, uma chance de a gente estar com os nossos familiares, que a gente tanto reclamava que não tinha tempo para vê-los e para conviver. Essa pandemia que nos força agora a viver insulados e presos ali à família. Então a gente precisa trabalhar muito a questão do ponto de vista, que está lá no capítulo 2 item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender como enxergar as situações que nos acontecem do verdadeiro ponto de vista, que é o ponto de vista espiritual, e não esse da matéria terra a terra. E aí a gente vai ficar mais fácil
compreender a nossa relação com a divindade e a nossa relação com a fé. Fé como fidelidade ao plano de Deus. E aí abandonar essas ideias até pueris, bastante infantis, de que vamos orar para que a gente feche um negócio e consiga um lucro extraordinário, que vai mudar as nossas vidas, acertar uma loteria no jogo, que vai trazer um progresso material, que a gente vai ser abençoado com saúde. Sim, a gente deve pedir para ir bem, a gente deve pedir para ter o progresso material, o progresso moral, a gente deve trabalhar para isso, mas entender que não é ligado a um jogo de vontades de Deus, mas sim que nós estamos dentro de um plano reencarnatório, um plano que envolve prova e expiação, e que a gente precisa entender e ser fiel à vontade de Deus, sem se revoltar, orando bastante, pedindo força para sim, superar essas dificuldades que vão aparecendo, pedindo para que você tenha saúde para trabalhar, pedindo pelo bem dos nossos familiares, para que eles fiquem bem, e pedindo para que a gente se torne homens de bem, colocando a nossa ação, porque o grande mote desse capítulo é uma palavrinha que André falou para a gente. Para vencer isso, é preciso ter muita fé em Deus e pedir força para solucionar tudo. É a fé ativa e não a fé passiva de meramente acreditar na divindade, mas a fé ativa de modificar situações para bem viver. Muito obrigado a todos por essa caminhada, a gente está junto mais essa vez e vamos continuar com o nosso amigo Rômulo. Grande abraço a todos. Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos seguindo aí as palavras do nosso amigo Guilherme, que já explanou um pouco a respeito. Hoje nós vamos falar aí sobre o tema fé, que é um tema que sempre parece assim batendo a nossa porta de uma maneira que questiona, quem tem fé, quem não tem fé. E no final das contas, o exercício de fé não é uma questão de se ter. O Evangelho mesmo diz que você não pode dar a alguém fé. Isso é um exercício de construção. E se é um exercício, pelo próprio nome, é preciso treinar, fortalecer. O que mostra com clareza de que aqui já fica óbvio que não se trata aqui de acreditar. Acreditar é outra coisa. O exercício de fé pressupõe confiança. E confiança todo mundo sabe. Para a gente confiar, por exemplo, numa pessoa, isso não é porque a gente confia porque confia. É porque ela mostra, dá provas de que é de confiança. Então o exercício de fé é também algo, fé em Deus pressupõe que nós confiemos, saibamos que pelas imensas provas que Ele nos oferta, que é algo, uma força de confiança. Então, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel ali faz uma explanação muito bonita no capítulo sobre fé e vai falando que para encontrar o bem e assimilar a luz, não basta, na verdade, admitir a existência dela, é indispensável buscar. E aí ele exemplifica de uma maneira muito clara quando mostra que a eletricidade existe. Mas não é por isso que nós não temos que trazer a fiação para dentro da nossa casa para ter acesso. Então, da mesma forma, as coisas do mundo, elas acontecem, mas elas acontecem com base no nosso esforço. Eu tenho fé que meu filho vai ser uma boa pessoa. Isso não pressupõe deixá-lo lá crescendo ao léu. Isso pressupõe, do contrário, algo muito maior, dedicação ainda maior nesse sentido, para que possa se esmerar e se esforçar nesse caso. Porque as coisas ainda podem fugir do nosso controle, mas a fé traz essa certeza, esta confiança da plenitude daquilo que se fez. Por isso é que também é muito claro no Evangelho quando menciona lá que os inimigos da fé, por assim dizer, são a negligência, que é na verdade um ato de ausência, aquela história de eu não sei, eu finjo que não é comigo, ou isso aqui na verdade eu vou ficar aqui. O mundo acontece assim mesmo, de qualquer forma, independente do que eu faça. Ou o medo de mudar, o medo de mudar os hábitos. Pessoas que guardam muito para si essa ideia de que eu sou velho, ou eu sou assim mesmo, meu pai me criou desse jeito e eu vou criar meus filhos dessa mesma forma. Nós nos colocamos aí numa absoluta falta de fé, que é exatamente a confiança de que tudo se altera à medida que nós transformamos a vida também. Basta ver pessoas que estão nas mesmas condições de dificuldade, uma manifesta, na verdade, uma compreensão e confiança absoluta e a outra faz o chamado tempestade em copo d'água. Como é que uma e que outra, ainda que vençam, como é que uma e outra sai daquela situação? A diferença que é
E como é que nós gostaríamos, por exemplo, que nossos filhos saíssem também das complicações pelas quais passam. E o terceiro inimigo trazido pelo Evangelho é o orgulho. O orgulho de reconhecer que existe sim uma potência superior, que existe um Deus que de alguma forma manifesta. E essa manifestação ocorre muitas vezes por nosso esforço, por nosso empenho, por nossa transformação. Então, a ideia do mundo de hoje, ela mostra aí, e a gente vê ferramentas de fé. Aquilo que antes muita gente achava, né, que era assim, um crucifixo ou uma caminhada. E isso, na verdade, são elementos que agregam, segundo Emmanuel e André Luiz, que para muitos ainda é importante ter. Entendem que é salutar canalizar esse seu esforço e confiança por meio de elementos exteriores, isso não há nenhum inconveniente, desde que a pessoa ainda assim dependa delas. Ainda dependa. Mas do contrário, quando nós vamos abandonando essas necessidades materiais exteriores, nós começamos a perceber que a fé pode ser manifestada de outras inúmeras formas. Novas ciências que aparecem, novas formas de entendimento, de lucidez que aparecem. Por exemplo, a chamada comunicação não violenta, que tem assim sido trabalhada em tantos ambientes para melhorar a comunicação, a forma de trato, o amortecimento, né, das brigas intensas que o mundo ainda passa. Isso mostra que quanto mais nós nos dedicamos a uma fala não violenta, a uma comunicação não violenta, nós estamos confiando naquilo que já nos disseram, que o mundo do futuro é um mundo, na verdade, regenerado, em que o bem prevalece sobre o mal. E para o bem prevalecer, são precisas coisas como essa. Se eu simplesmente relegasse, falar, não, o mundo vai mudar por si só e não me esforçasse, eu não seria, na verdade, parte desse processo de fé que remove montanhas, sim. A partir do momento que nós adotamos um critério para dedicarmos à melhoria, isso obviamente remove montanhas que estavam ali complicando. Uma pessoa mais endurecida, uma situação assim. Ou a chamada doçura enérgica, né? Como se fala aí na maneira de tratar, como a gente vê lá, por exemplo, no livro de André Luiz, em que a mãe com os filhos ficam ali naquela situação e a mãe, ao tratar o filho que era o mais rebelde, ela fala com toda a energia, mas com a doçura também de quem ama, sem precisar se deixar levar pelos desatinos que nós ainda estamos tão acostumados a tratarmos ainda. Então, nesse aspecto, é bacana uma reflexão como essa nesse momento, porque ela nos remete aí à ideia de trabalho, de intensidade, das nossas crianças e nós também estarmos em constante trabalho de melhoria, para abandonarmos aquele velho conceito de fé que estava associado a um Deus que está lá em cima olhando nós aqui como joguetes. Não somos. Nós somos artífices dessa nossa existência. Porque senão nós vamos sair sempre naquela pergunta, oh Deus, por que está fazendo isso comigo? Né? Ainda olhamos assim Deus com aquele olho por olho e dente por dente. Por que eu estou passando por isso? Por que meu filho está tendo dificuldade na escola? Por que eu não consigo conversar com ele? Por que nós estamos passando por essas experiências difíceis? Quando no fundo, a grande pergunta é a pergunta de Ananias. Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus, na verdade, né, encaminha Ananias ao encontro de Paulo, que até então era o seu inimigo, o seu algoz. Então, essa mudança de figura é que nos coloca diante da situação difícil, eu ser um homem de fé. E percebam que aqui, como diz, né, o pensador da nossa atualidade, menciona que o homem de ciência, ou até o descrente, como São Tomé, ele precisa ver para crer. Do contrário, o homem de fé, ele crê para ver. Ele sabe e trabalha em prol daquilo, faz funcionar. Os primeiros cristãos tinham muita fé de que o cristianismo ia ser implantado. Eles não sabiam se ia ser logo depois que Jesus desencarnasse, ou alguns anos depois, 200, 300. Nós estamos aí com 2000 anos depois e a fé que nós vemos nas obras, por exemplo, de Emmanuel, mostram que era uma fé inabalável, certas de que o planejamento vinha acontecer. Então eles trabalharam, fizeram a parte deles. Estamos agora nós aqui com a condição de fazermos a nossa. Só uma recordação bacana, um filme já um pouco antigo, O Todo-Poderoso, em que um ser, né, um humano, pede para se tornar Deus e Deus dá a ele a oportunidade dele ser Deus então, e Deus vai descansar, né, numa bela simulação, e ele então assume. E ele começa então a cuidar das coisas, a sua forma de pensar. Atende um desejo de um, atende um desejo de outro e tal. Mas aonde a coisa realmente muda é quando ele começa a interferir na vida e tentando interferir no livre-arbítrio das pessoas com quem ele caminhava, ele consegue, na verdade, acabar trazendo raiva, separação. E aí ele vai e pergunta para Deus. É um dos momentos mais importantes do filme, quando ele pergunta, né?
Poxa, né, você é Deus, como é que você faz para, na verdade, amar alguém, né, sem mexer no livre-arbítrio dela? E a resposta de Deus para ele no filme é interessante, porque diz, se você descobrir, me conta. Porque Deus respeita o livre-arbítrio ao extremo. E nós temos a condição, então, de exercermos a nossa fé, de movermos essas montanhas por meio desse nosso empenho. Hamed fala muito, né, que fé não é uma questão de conveniência, não é uma muleta milagrosa. E isso é um detalhe importante. É, na verdade, um objeto de transformação. É entender que não se consegue paz pedindo. Não é pedindo. Eu vou ter fé, eu vou pedir, eu acredito que Deus vai. Não. É fechando as portas para essas sensações exteriores, é entrando pela porta estreita. É aí que nós manifestamos a nossa fé. Porque, de fato, sabemos que para alcançar o mundo que nós queremos, a educação dos filhos que nós queremos, é preciso fechar certas portas, é preciso entrar por portas estreitas que serão difíceis, mas que sabemos valer a pena. O homem sem fé deixa de mão. O homem de fé enfia as caras, por assim dizer. Que nós possamos juntos entrar pela porta estreita com os nossos filhos, fazendo aí um exercício de fé, para que eles, na verdade, possam nos acompanhar e entender que desse esforço vão vir as grandes pessoas do mundo regenerado. Fechemos nossos olhos nesse instante e preparemos-nos com carinho para que Jesus possa instruir-nos sobre essa fortaleza que todos nós possuímos dentro de nós, esse desejo de sermos melhores e transformarmos tudo ao nosso redor, confiando de que esse planejamento superior nos acompanha e que nós, embora sejamos ferramentas pequenas, somos trabalhadores de última hora, prontos a servir conforme o chamado do Pai. Ajuda-nos, Mestre, a mantermos a serenidade e a força e o exercício de fé, hoje e sempre. Que assim seja. Uma excelente semana a todos, um grande abraço.